Para quem não me segue, passa a seguir. Meu nome é Cíntia Carvalho. Eu falo sobre mulheres se sentirem mais confiantes e seguras em qualquer ambiente, sendo mais ouvidas, mais atendidas, mais compreendidas. Meu nome é Cíntia Carvalho, sou especialista em comunicação, inteligência emocional e neurociência do comportamento humano, que nada mais é do que entender como é que a nossa mente funciona, por que é que a gente tem certos padrões de comportamento pelo aspecto neurobiológico, né? Então, neuro é o que vem da nossa mente e biológico da nossa biologia, da nossa forma de funcionar. Deixa eu dar uma ajustada aqui na luz, acho que está muito forte. Então, hoje tem um bate-papo com vocês, mostrando situações em que vocês querem mudar e não conseguem, e por que que isso acontece, por que que não acontece, por que que a gente tem tanta dificuldade. Então, eu vou começar falando um pouco sobre personalidade, né? O tema da live hoje é essa questão de mudar a gente não brigando com quem a gente é. A ideia é que a gente não tente se transformar em outra pessoa. Hoje eu até fiz um post sobre isso, falando de um atleta de tênis, e ele falando que as pessoas ficam o tempo todo comparando ele, olá, e fazendo comparações dele com outros atletas, querendo que ele tenha o desempenho de outros atletas. E isso, a comparação é um veneno, mas vocês têm que entender que ela só funciona quando a gente toma. E muitas vezes a gente procura esse veneno, entende? Então, estar na rede social aqui, como vocês estão, pode ser muito bom, porque você está buscando conhecimento, não deixa de ser um entretenimento no sentido de que você está buscando conhecimento de uma forma leve, né? Numa live, não é uma aula, mas quando você fica seguindo pessoas que têm padrões de beleza, padrões de renda, padrões muito, né, acima da média, acima do normal, você vai se alimentando de não, eu só admiro aquela pessoa. Não é só isso. Você acaba se comparando. Você quer ter o corpo dela, você quer ter algumas coisas que ela tem. Então, a gente tem que entender que é muito bom e é natural do ser humano se inspirar. Se inspirar é ótimo. E como é se inspirar? Se inspirar é olhar o resultado da pessoa e tentar entender como ela chegou ali e como você pode adaptar aquilo à sua história e à sua trajetória, que é totalmente diferente de você olhar para o resultado e tentar ter aquele resultado na sua vida sendo quem você é. Então, por que eu estou falando disso de personalidade? Uma das formas mais simples de a gente entender personalidade é você pensar que é o clima, é o tempo. Personalidade é a forma como a gente funciona. Mas vamos pensar que a personalidade é o clima. Você não fica brigando com o clima para mudar. Você olha para o clima e diz, ok, esse é o clima, eu aceito. E aceitar não é ser passiva. Aceitar é olhar para aquilo e dizer assim, tudo bem, é o que é um dia de chuva. Hoje aqui foi um dia de chuva, não adianta eu querer sair de short e top, porque foi um dia de chuva. Então eu não vou brigar com um dia de chuva, eu vou me adaptar ao dia de chuva, eu vou pegar um guarda-chuva, eu vou botar uma roupinha de uma manguinha mais longa, eu vou evitar estar andando no meio da rua para tomar chuva. Então a gente precisa entender e perceber como é a nossa personalidade e adaptar aonde a gente quer chegar, respeitando os nossos traços, que é quem a gente é. Entendeu? Na verdade, assim, a gente é a nossa identidade, né? E a identidade é algo muito mais fácil de ser ajustado e adaptado do que a personalidade, que é como a gente funciona. Mas entender como a gente funciona é o que vai servir para a gente aplicar dinâmicas de mudança no nosso dia a dia. Então, na aula que eu dei, a raiz da confiança na comunicação, eu vou deixar o link aqui quando acabar. O link tá na bio, gente, na verdade. Lá eu falei sobre a raiz da confiança, que é a gente se sentir seguro. É a gente falar para o nosso cérebro e a gente mostrar para ele que a gente está seguro, que a gente está em segurança. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela não funciona bem se ela está em estado de insegurança. E você não vai se tornar uma pessoa segura
com força de vontade, brigando com você mesma. Então, chegou uma pergunta aqui, eu vou até tentar deixar aberto aqui. Eu deixei aberta, gente, caixinha de pergunta, mas pode mandar pergunta por aqui também. Eu deixei aberta aqui uma caixinha de pergunta. Em algum momento aqui eu vou voltar aqui nela para responder. Então, assim, personalidade é como se fosse o solo que a gente nasce. Ele vai ter influência do ambiente, obviamente, se está mais chuvoso, se estão nutrindo, se está tendo sol, se está incidindo ali naquele lugar. Mas o foco da gente não é mudar a nossa personalidade, é entender como a gente funciona para conseguir o que a gente quer, para mudar os nossos comportamentos, entendendo e respeitando os nossos traços de personalidade. Então, eu gosto de usar o modelo Big Five, que é o quê? É um modelo que se baseia em 5 grandes traços. Eu vou falar um pouco por cima aqui. Eu dei uma olhada no link na bio, realmente está muito interessante. Lá eu estou falando do método Menos Conflitos. E dentro do método Menos Conflitos, que é o método que eu uso, comunicação, inteligência emocional e o entendimento de como a gente funciona, para que as mulheres se sintam mais seguras e mais confiantes na sua comunicação, no seu dia a dia, em qualquer ambiente. Então, lá eu vou falar no método Menos Conflitos, começar falando de personalidade. Por quê? Porque a personalidade vai servir para que cada aluna entenda como são as suas dinâmicas de funcionamento, qual é o seu clima interno. Quando eu entendo como é o meu clima interno, fica muito mais fácil de eu fazer adaptações que eu quero, para onde eu desejo ir, como eu quero, para onde eu quero chegar, entende? Então, eu vou falar aqui, né, dos 5 grandes traços. Um dos 5 traços de personalidade possuem 6 subtraços. Mas você não precisa entender tudo, você só precisa entender que todos temos um pouco de cada um deles. Não existe resposta certa e não existe resposta errada no nosso teste de personalidade, que na verdade não é o meu teste, né? É um teste criado com base no modelo referendado pela Associação Americana de Psicologia. É o padrão ouro hoje em psicologia, existem diversos testes, óbvio que não é o único que é aplicado, mas é dos internacionalmente mais respeitados e aplicados. Por quê? Você imagine que se eu tenho 5 grandes traços de personalidade, cada um tem 6 subtraços, e todo mundo tem todos, a gente tem mais altos ou mais baixos, mas todos temos um pouco desses traços de personalidade, né? Vai variar o grau. Então, quando você faz a combinação disso, eu fiz uma vez um cálculo aproximado, dá 1 bilhão de combinações. O que significa que ele representa muito a diversidade humana. Então, na hora que você tem esses testes que são só 4, 5 nuances, eles são muito mais limitados em relação à diversidade do que somos, né? A diversidade das pessoas, de como elas funcionam, elas se comportam. Então, mas sem mais delongas, vamos lá começar a entender um pouco os traços de personalidade. Entender um porquê. Porque a gente entendendo a nossa personalidade, que é o nosso clima interno, a gente deixa de brigar com ele e vai entender como é que ele funciona. Como é que a gente pode adaptar ele à nossa vida, à nossa realidade. Abertura e experiência. São pessoas que são mais curiosas ou mais tradicionais? Será que eu sou uma pessoa mais aberta a conhecer pessoas novas? Será que eu sou uma pessoa que fico tranquila em ambientes onde eu não conheço tantas pessoas, em conhecer ambientes novos, em ter novas experiências, entende? Então, esse traço, ele é alto em pessoas que gostam de novidade, que gostam de conhecer novas pessoas, que gostam de mudar, e é baixo nas pessoas que não têm isso. Eu vou trazer o exemplo de uma aluna com um nome fictício, eu vou chamar aqui de Juliana, que ela sempre quis fazer um curso novo, mas ela esperava o apoio do marido e ela não fazia. Era um curso para ela mudar, na verdade, de setor que ela trabalhava. Ela trabalhava num determinado setor de enfermagem, ela era enfermeira,
era chefe do setor e queria mudar para trabalhar em outro setor. E aí ela ficava esperando o apoio do marido. Então, ela tinha essa dificuldade de reconhecer ali que ela usava, na verdade, essa justificativa da desculpa do marido, mas era porque ela tinha uma baixa abertura à experiência. Então, embora ela quisesse ter um novo ambiente de trabalho, aquilo era uma coisa que trazia uma angústia e uma preocupação para ela. Então, ela usava essa justificativa, que é uma desculpa que a gente se dá, e a gente faz isso o tempo todo, mas a gente tem que parar para exercer a nossa autocrítica. A nossa autocrítica não no sentido de se criticar se diminuindo. Autocrítica no sentido de perceber se o que a gente está falando está condizente com o que a gente realmente acredita. Porque muitas vezes a gente fala que não quer fazer uma coisa por um motivo e, na verdade, a gente mesmo está mentindo para a gente, porque é outro. Então, a gente conseguiu entender que a Juliana, ela tinha vontade de mudar de setor, mas ela, como tinha baixa abertura à experiência, ela estava se protegendo de fazer aquela mudança, porque aquilo era desconfortável para ela. E ela usava a justificativa do marido que não apoiava, que era verdade. Então, por que isso influencia? Como é que a gente vai funcionar? Porque eu trouxe aqui, estou abrindo aqui uma pergunta, só um minuto. Porque a gente vai entender como é a nossa dinâmica, tá entendendo? Então a gente não fica tentando brigar com a gente mesmo. A gente passa a aceitar que a gente tem características que são nossas, que são do nosso funcionamento. Então, em vez de ficar lutando e tentando copiar outras pessoas, a fórmula de outras pessoas, a gente aceita. Aceitar não é ser passivo, aceitar é buscar perceber o que você é, como é que você funciona. E daí você faz esse movimento de como é que você insere aquela mudança no seu dia a dia. Então, um jeito certo de fazer isso é percebendo essas dinâmicas próprias. Pessoa que tem outro traço de personalidade se refere a serem mais organizadas ou mais distraídas, seguirem mais uma metodologia, um método mais fechado, seguirem roteiros fechados, seguirem rotinas mais fechadas, ou se são pessoas que gostam de mais inovação, mais criatividade. Esse traço, ele é muito impactante na forma como a gente se desenvolve ao longo da vida. Porque você há de convir que em qualquer processo de aprendizagem, de mudança de comportamento, e mudança de comportamento, gente, é fazer dieta, fazer academia, é ser mais segura nas relações, é melhorar a comunicação, é passar a ser mais aberto e conversar com mais pessoas, é ser menos reativa com os colegas de trabalho. Então, tudo isso é mudança de comportamento. Tudo que a gente faz na vida são comportamentos, são hábitos que a gente constrói e que a gente quer manter ou não. Então, na hora que a gente entende como é que os nossos hábitos funcionam, como é que eles são formados e como é que a gente pode alterar esses hábitos mais facilmente, a gente faz isso com muito mais leveza. Porque a ideia não é a gente estar brigando com a gente. Quando eu pego as minhas alunas para a gente começar a trabalhar esse aumento de segurança e confiança, elas estão muito incomodadas com ela. E o incômodo, ele é bom até certo ponto, porque o incômodo vai te dar o impulso para você tomar a coragem de sair de onde você está para onde você quer chegar. As pessoas que são muito conformadas com a situação em que elas estão, elas dificilmente vão fazer esse movimento. E coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de preocupação, não é segurança extrema. Coragem é entender como é que você pode usar os mecanismos da sua personalidade ao seu favor e buscar fazer pequenos movimentos que são condizentes com o que é coerente para você. Com que para você vai ser uma mudança que não seja brutal,
Porque quando a gente tenta mudar muito de uma hora para outra, a gente tende a fazer o quê? Desistir, a não conseguir. Ou até consegue ali por um breve período de tempo e aí volta tudo. Por quê? Porque essa mudança muito rápida, muito agressiva, muito brusca, ela não é uma mudança que vai sendo consolidada na gente. Então, por isso que o meu programa do Método dos Menos Conflitos, ele tem 12 semanas. Por quê? Eu digo que não é um curso de Netflix, não é para você entrar lá e ver que nem louca. Você tem que ver e aplicar. Porque a primeira coisa é você conhecer. É óbvio, se você não conhece como a sua mente funciona, como a sua personalidade funciona, você não vai conseguir avançar. Mas como sem conhecimento? Não tem como. E o que eu passo aqui são coisas que de verdade eu fui aprendendo ao longo de mais de 20 anos de trabalho como advogada, de trabalho depois que eu entendi a ciência da personalidade, que eu fiz a pós-graduação em neurociência, né, esse entendimento de como a mente da gente funciona. Então, quando a gente vai fazer alguma mudança, a gente tem que saber, ter o conhecimento de como fazer isso de uma forma melhor. Mas além de ter o conhecimento, a gente tem que exercitar, praticar. Eu não mudo o comportamento, eu não tenho como mudar o seu hábito. Então, como eu digo assim, da minha parte, você vai ter 250% de energia, de gás, de investimento, de pegar na mão. Essa turma agora, eu estou pegando literalmente na mão, fazendo encontros online, porque não é só um curso, como eu estou dizendo, de assistir. Além de ser um curso que a gente vai fazendo aos poucos, você vai estar com o meu auxílio. A cada 15 dias, a gente tem encontros. Então, você não vai tirar dúvidas só no canal de Tira Dúvidas. Você vai tirar dúvida comigo, ao vivo, ou assistir depois das aulas, se você não puder participar. Mas para que isso serve? Para que você, naquela dinâmica de uma aula, você traga a sua situação. Olhem, doutora Cíntia, como acontece várias vezes, eu tô querendo fazer tal mudança, eu me sinto insegura nesse setor aqui, e aí eu não estou conseguindo pedir uma promoção no trabalho, que eu acho que eu tenho conhecimento suficiente para isso. E, gente, a gente passa a vida toda. Isso é uma coisa que, quando você entender, vai virar a chave para você. A gente passa a vida toda investindo em conhecimento do que a gente vai trabalhar, com o que a gente vai fazer, que é muito bom e muito importante. Mas a grande maioria das pessoas é demitida ou sai do trabalho por questões relacionais. Então, quando eu vim passar a falar de inteligência emocional, é porque inteligência emocional é o que vai fazer diferença se você vai se sentir feliz ou não no ambiente de trabalho que você está, na vida que você tem. A gente fala que o foco é segurança. O meu foco é trabalhar com as minhas alunas autoestima. Porque quando a gente trabalha a nossa autoestima, aliada às técnicas de comunicação, e como a mente da gente atende aquelas dinâmicas, a gente faz todos os processos de mudança muito melhor. Mas a autoestima, ela está muito conectada a esse processo também de inteligência emocional. Né? A gente lidar melhor com as nossas emoções, porque o que vai fazer você se sentir melhor ou não na vida é como você se sente, não é o que você conhece. Não é... Você pode ter um estudo que... Quantas, meu Deus, pessoas eu atendo que têm diversos cursos, pós-graduações e não conseguem se desenvolver na vida. Não é por falta de conhecimento, é por falta de autoestima, segurança, confiança, entendem? Então, a gente falou aqui do traço de alta abertura e experiência, do traço das pessoas que são mais organizadas, que gostam de ter controles mais rígidos, seguem mais facilmente as metas. Aí a gente tem a extroversão, que nada mais é do que pessoas que gostam mais de ambientes mais agitados, mais motivação, mais barulhos, gostam de ambientes com mais gente, com menos gente. São mais tímidas, são mais extrovertidas. Extroversão não é só extrovertido. Extroversão é mais do que isso. Mas a extroversão mostra pra gente como a gente funciona em relação a aquele ambiente que a gente está. Então, uma pessoa que se sente desconfortável em um ambiente com muita gente, não adianta ela ir malhar na Smart Fit. O ideal é que ela procure uma academia
mais de bairro, ou ela faça uma aula ali com o personal no ambiente aberto. Por exemplo, eu estou falando numa mudança que entrou aqui uma amiga Nutri, então me veio a ideia de atividade física. Mas tudo, gente, repetindo, é a gente entender como é que a gente traz essas necessidades de mudança que englobam tudo, segurança, comportamento, dieta, o que você quiser fazer na vida, como você adapta isso à sua personalidade, para que seja menos uma briga e mais um encaixar de roteiros, entendem? E por último, a gente vai ter, penúltimo, a gente vai ter amabilidade, que são pessoas que são mais abertas, mais empáticas, menos diretas. Então, uma pessoa que tem esse traço muito alto é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não. Tende a ser uma dificuldade a pessoa que tem, porque há interação entre os traços, né? Mas uma pessoa que tem uma amabilidade alta, ela normalmente é essa pessoa que tem dificuldade de dizer não. Mas ela não está condenada a ser assim, né? Vocês certamente conhecem pessoas tímidas que em algum momento da vida conseguiram ir destravando aquilo e se tornaram pessoas melhores comunicadores, o que não significa que a essência daquela pessoa mudou, o que não significa que, como eu disse, a personalidade dela virou outra, mas ela aprendeu caramba, isso daqui tá me incomodando, eu preciso mudar essa dinâmica, eu não quero mais essa situação. Então, eu vou buscar como adaptar a minha realidade para que eu não vire outra pessoa, mas usando os meus traços, usando o que eu sei sobre mim, eu não quero mais ser essa pessoa que fica muito fechada no ambiente, entende? E ela vai buscar ferramentas para ela fazer essa mudança. Ou pessoas que têm um traço de sensibilidade às emoções negativas. Sensibilidade às emoções negativas, a gente lembra muito de quê? Tendência à depressão, pensamentos negativos, tendência à ansiedade. Não que a ansiedade seja uma coisa negativa por si só, mas da forma como as pessoas vêm vivendo e essa ansiedade generalizada e essa dificuldade de lidar com as situações, olhar para o momento atual e ficar sempre projetando situações futuras como se aquilo fosse a solução dos problemas, isso está conectado com esse traço de personalidade, que é, como eu digo, é como se fosse o nosso sistema de alarme hiperativado. A partir do momento que o nosso sistema de alarme está hiperativado, pequenas situações, pequenos desconfortos podem gerar uma reação muito ruim. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que tem esse sistema de alarme muito alto e tem baixa capacidade de estar ali no ambiente de muitas pessoas. Então, quando alguém provoca alguma coisa que ela não gosta, como a gente chama, o jeito errado, e o jeito que as pessoas normalmente fazem é, deixa pra lá, não quero falar disso. E na verdade, a gente pode dizer que não quer falar daquilo naquele momento, mas essas pessoas tendem a não falar em momento nenhum. Então, quando a gente pega algo que está nos incomodando, a gente não processa melhor aquilo ali e a gente fica guardando, aquilo vai ficar fazendo mal pra gente. A gente, além de virar um padrão comportamental, né? E a nossa mente, ela vai aprendendo com o que a gente pratica. Quanto menos você é uma pessoa que se posiciona nas situações, mais dificuldade você vai ter para ser a pessoa que se posiciona nas situações. Então, são pessoas que reconhecem o desconforto, mas não têm essa maturidade emocional, eu digo que é essa musculatura emocional para agir, esse conhecimento, às vezes, de técnicas de comunicação para como falar de uma forma que as pessoas vão escutar ela com mais abertura. Então, ela se sente tão travada, tão desconfortável que ela prefere deixar para lá. E aí, gente, a gente vai para por que a gente aprende, por que a gente repete os nossos padrões de comportamento. Por que a gente repete tantas coisas? A pergunta que eu recebi até agora, eu vou ver se eu consigo abrir aqui, foi muito conectada com isso. Por que é que ela quer mudar e não consegue? É alguma coisa assim. Acho que eu vou ter dificuldade de abrir aqui. Deixa só eu ver. Não vou conseguir. Porque ele abre aqui na live.
Bom, mas era isso. Por que que ela quer mudar? Ela sabe que quer mudar e não consegue. Por que que ela tem essa dificuldade? Porque a nossa mente, como eu falo direto para vocês, considerando do aspecto neurobiológico, que é o que o estudo da mentalidade da neurociência nos traz, a mente da gente, o cérebro da gente, ele está sempre preocupado em economizar energia. E para economizar energia, ele vai buscar caminhos conhecidos, caminhos pavimentados, caminhos que ele está acostumado. Porque quando a gente faz esse percurso mental, isso é segundos, aconteceu uma situação, eu queria me posicionar, eu sempre sou a pessoa que acabo deixando para lá, mas hoje eu prometi para mim mesma que eu vou fazer diferente, e aí eu vou lá na força do ódio, brigando comigo mesma, chega lá, eu acabo recuando. Por quê? Porque despende muita energia, entende? Ou a pessoa está numa situação de desconforto muito grande, né, que ela vai quase como uma explosão, ou ela vai aprender como é que ela pode fazer isso de uma forma gradativa. E é isso que eu ensino no método Menos Conflitos. Porque quando a gente vai gradativamente evoluindo, a confiança da gente é como se fosse mesmo uma musculatura que vai crescendo e se desenvolvendo, entende? Então, por que você repete padrões mesmo querendo mudar? Porque a sua mente está acostumada a ir no caminho que ela conhece, entendeu? Ela quer poupar energia, ela vai no caminho que é automático, que a gente chama, são comportamentos automatizados, e aquilo não exige tanto esforço, entende? Por mais que lhe gere um desconforto, mas é um desconforto que não foi o suficiente para você buscar uma mudança real. Por quê? Quando você já tentou aquilo várias vezes e você continua falhando e você continua tentando do mesmo jeito, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Os mesmos resultados. Eu vou aproveitar que tem uma Nutri aqui. É a pessoa que está a vida toda tentando fazer dieta sozinha e ela vai continuar a seguir tentando fazer dieta sozinha. Não vai rolar. Entende? Porque não é só força de vontade, gente. Se fosse só força de vontade, tudo bem, é um recurso caro, não é fácil não. Mas em alguns momentos vocês conseguiriam e conseguiriam manter. Força de vontade é um recurso muito caro. A mudança é uma mudança real, não pode ser baseada na força do ódio, na força de vontade. É muito custosa pra gente mesmo, entende? E aí, como é que eu vou saber se o que eu acho que é minha personalidade, ou foi algo que foi aprendido ao longo da minha vida? Porque a infância, como eu sempre digo, ela é a fundação da nossa casinha, né? Tudo que aconteceu lá, embora você não lembre, de alguma forma vai repercutir. A Lia Luft diz, a infância é um solo que a gente vai pisar pelo resto da vida. Então, por quê? Porque ela é a base da construção da forma como a gente aprende a se comportar. E não significa que se eu tenho um pai que é... Deixa eu pensar aqui um traço de personalidade. Vamos falar de tímido, que é o que as pessoas associam muito. Eu tenho um pai que é tímido e eu tenho uma mãe que é insegura de se posicionar. Não significa que você vai ser a mesma coisa que eles dois. Porque quando a gente fala que a personalidade ela tem uma influência genética, não é matematicamente pai e mãe, né? Tem a carga genética anterior. E tem o que você aprende com o ambiente. E o ambiente não é só a nossa família. O ambiente é a nossa escola. Se você pensar que a gente, há alguns anos, com essa história de colégio integral, que chama, né? Integral, passa mais tempo na escola do que em casa. Então, as dinâmicas na nossa escola, com professores, com amigos, elas vão influenciar muito na formação, na consolidação dessa personalidade, que é essa união entre o que veio da genética e o que o ambiente influenciou nos primeiros anos de vida. Mas isso não é uma sentença, como eu sempre gosto de dizer assim. A personalidade, ela é um indicativo, como eu falei aqui há pouco, no início da live. Ela é o nosso clima. A gente entende o clima e se adapta a roupa, adapta a vestimenta, adapta
se a gente vai sair de guarda-chuva ou não. Então, quando a gente entende como é que a gente pode perceber os nossos traços de personalidade para usar eles ao nosso favor, em vez de brigar com eles, toda mudança de comportamento, especialmente relacionadas à autoestima, que é o que a gente fala aqui, a se sentir mais confiante. Como assim ser mais ouvida? Ser mais ouvida usando técnicas de comunicação que vão fazer você formular sentenças, você falar, se expressar de uma forma que as pessoas estão mais interessadas ali, entende? Então, se vocês tiverem perguntas, me mandem, tá? Tô aqui falando. Se tiver pergunta, você que entrou pode me mandar. A gente tá aqui falando, mas eu tô aberto a pergunta de vocês. Então, o que eu tô falando agora? Como é que a gente entende como é que a gente separa o que é nosso e o que foi aprendido? O que é da nossa essência? Você certamente, em alguns momentos da vida, se percebeu olhando para as situações dizendo, eu estou me comportando assim, eu me comporto assim, mas isso não parece da minha essência. Isso não parece uma coisa que é minha de verdade. E outras tantas vezes, as mulheres que eu atendo se identificam. Elas acham que tem coisas que são da personalidade delas, que não vai mudar com tanta facilidade, e na verdade são comportamentos que foram aprendidos, que a gente subestima, que estão tão automatizados que a gente não percebe. Isso que é automatizar o comportamento, né? Então, eu até anotei aqui uma situação de um atendimento de uma mulher, o nome dela era Fernanda, e ela me liberou para falar dessa situação, que ela evitava situações de confronto, de se posicionar, porque tinha muito receio de briorar a briga, né? Ela ia para aquelas conversas e acabavam virando discussões com trocas de agressões verbais, com aumento de tom, com troca de acusações. E, como ela dizia, o problema que foi lá resolver, não só não era resolvido, como ainda piorava. E aí, quando a gente foi conversando, ela relatou que tinha um pai que era muito explosivo e que ela foi se tornando mais retraída. Então, gente, isso não é terapia, mas é preciso você entender que tem formas, além da terapia, de você perceber a origem do padrão do seu comportamento. Porque quando a gente entende minimamente ali qual a raiz, no caso dela, de onde veio aquela dificuldade dela de se posicionar, é mais fácil a gente ressignificar. Ressignificar é dar um novo significado para aquele comportamento que foi consolidado como preciso me retrair, senão eu estou causando briga. No meu ambiente, eu digo, né, que a gente foi criado de uma forma... Eu sou uma pessoa muito respeitosa, muito. Mas na minha infância, na minha adolescência, na minha família, respeito era ficar calado. Então, quando eu fui na idade adulta, até quando eu comecei a trabalhar mesmo como advogada, você pensa que tem determinadas situações, numa audiência, no confronto ali, no embate entre um advogado e outro, que a gente precisa se posicionar, até para defender o direito do nosso cliente. E aí eu tinha essa dificuldade de... Foi quando eu falei, gente, eu preciso mudar essa dinâmica, vamos entender o que está por aí. Na verdade, assim, há muitos anos que eu faço cursos de inteligência emocional, porque eu entendi que o que diferenciava as pessoas de sucesso, as pessoas que se sentem bem, porque sucesso não é só financeiro, era as pessoas terem mais domínio, mais entendimento sobre a gestão das suas emoções, que é diferente de controlar. Quando as pessoas têm essa melhor gestão das emoções, elas conseguem ressignificar situações, elas conseguem ver situações que seriam de derrota ou de perda como motivos de aprendizado, e isso é real, tá, gente? Eu posso falar porque de verdade eu pratico isso na minha vida. Eu sou essa pessoa, como eu digo, eu sou a pessoa que aplicou em mim antes de falar disso, antes de aplicar nos outros. Então, quando a gente entende que a forma como a gente vê alguma coisa, como a gente percebe as coisas, ela vai influenciar absurdamente em como a gente se sente, a gente passa a ter muito mais atenção sobre a forma que a gente está olhando as coisas. E aí você pergunte para você mesmo, será que essa forma que eu estou agindo
Ela me protege? Ela me limita? Ela me faz ter essa sensação de expandir? Ou ela me faz ter essa sensação de que eu estou presa? São perguntas que vão começar a ajudar você a entender se você está de verdade conectada com a sua essência, com a sua personalidade. Porque a personalidade, ela não é ela não é uma prisão, ela não é uma camisa de força, entende? A personalidade são traços, como eu estou dizendo aqui a vocês desde o início. É o seu clima, é como você funciona. Como você funciona não pode ser algo que te aprisiona. Não pode. Se for, talvez, muito possivelmente, você esteja confundindo coisas como se fossem traços da sua personalidade. Percebe? Então, se pergunte, será que essa forma, será que esse comportamento, ele está conectado realmente com aonde eu quero ir? Ele está me levando para onde eu quero estar? Será que esse traço de personalidade, que eu acredito que seja, ele está fazendo sentido para mim? Ou ele é uma forma que eu desenvolvi de me proteger e de atender às expectativas que esperavam de mim? Gente, quando a gente fala de mulher, a gente não pode falar, é inevitável falar de atender expectativas, porque as expectativas são depositadas sobre a gente, são muito grandes, muito grandes. Então, eu estava há pouco vendo uma notícia de uma mulher que encontrou um camundongo, um rato, na fralda do filho. Presta atenção na história. Ela relatou que durante a madrugada trocou a fralda do filho por volta de 3 horas da manhã, naquele escurinho, e não percebeu, e de manhã, quando foi tirar a fralda, viu que tinha um rabo no meio da fralda, enfim, era um camundongo. Ele lavou o menino de álcool, aquela preocupação. E aí os comentários embaixo vêm descendo o sarrafo na abençoada da mãe de um bebê. Como assim? Trocou a fralda na madrugada no escuro e nem viu se a criança estava suja, se estava limpa? Gente, primeiro eu quero crer que são pessoas que não têm filhos, né? Porque eu trocava minha filha no escuro tão grande que eu me bati. Eu me bati várias vezes no quarto, porque se você entender o mínimo de sono, de ciclos de sono, de preservação do sono, quanto mais você traz luminosidade, você prejudica a produção de melatonina, você dificulta o sono. Então a criança pode ter um despertar que seria breve, e na hora que você acende a luz para trocar a fralda, ela vai acordar. Seria óbvio, mas estavam lá, falando mal da mulher, porque ela não viu que tinha um rabo de rato na fralda, que era uma coisa muito esperada, né, gente? As pessoas devem achar que é normal você querer passar a mão na fralda e ter que perceber se tem um rabo de rato dentro da fralda. Pelo amor de Deus. Mas por que eu tô falando isso? Quando você vai nos comentários, graças ao bom Senhor, existe muita gente lá preocupada, qual era a fralda, meu Deus, como é que isso aconteceu? E graças a Deus seu filho tá bem, tá tudo bem. E tem muita gente falando mal da mãe, porque a mãe não percebeu. Então, há uma expectativa sobre a mãe, sobre a mulher, muitas vezes uma cobrança exacerbada. E se você não tem segurança de quem você é, de como você funciona, do que faz sentido para você, você vai comprar ou vai receber de graça esse peso que vão jogando sobre a gente. E aí a sua autoestima, a sua segurança, a sua insegurança, entendem? É inversamente proporcional. Então, não é à toa, ela não tá aí à toa, mas como é que a gente muda isso? Como é que eu me torno uma pessoa mais segura, que se comunica com mais confiança? Não é tentando ser perfeita, é entendendo quem é você, como é que você funciona, o que faz sentido para você, por que você tem agido de uma forma insegura, por que você tem dificuldade de se posicionar. E é isso que a gente vai ensinando no Método Menos Conflitos, ao longo de 12 semanas, com acompanhamento pegando na mão. Então, é assim que eu vou encerrando a live de hoje. Tenho certeza que entender um pouco mais sobre esse traço de personalidade
é uma coisa muito significativa. Quando eu fiz o meu teste de personalidade nesse modelo, foi uma grande virada de chave para mim. Inclusive, foi quando eu resolvi investir mais no conhecimento para além do direito, no conhecimento mais humano, que eu já fazia curso de inteligência emocional, eu já tinha conciliação e mediação, que ajuda as pessoas ali a conversarem melhor, né, a terem dinâmicas de comunicação melhor, a resolverem conflitos. Há muitos anos eu trabalho ajudando as pessoas a conversarem, a aprenderem a se posicionar, a conversar de uma forma que são mais... Por isso que eu coloquei na bio lá, né, que eu ensino mulheres a se sentirem mais ouvidas. Como é que você ensina a se sentir mais ouvida? Existe uma forma de você se expressar que as pessoas vão te escutar com mais abertura, entende? E existe uma forma de se posicionar que você vai se sentir mais segura, não é só parecer mais seguro. Por isso que eu entendo que a inteligência emocional, essa gestão das emoções, ela tem que vir. O curso de oratória, que ele é todo focado, como eu já fiz, nesse posicionamento estratégico, né? Esse marketing persuasivo, é persuasão, é quando a pessoa fala de vendas. Ele pode ser útil num segundo momento, para você refinar a sua técnica. Mas você tem que começar olhando para como você se sente. Porque como você se sente é a raiz da sua confiança ou da sua insegurança. Então, encerrando a live, agradecendo a participação de vocês. Eu vou deixar, como eu falei, tá o link aqui na bio. No Método Menos Conflitos, a gente está dando esse teste de personalidade de bônus. Um teste que só o valor do teste, quando eu faço esse atendimento individualizado, é de R$400. Ele está entrando de bônus praticamente pelo preço do curso. Parcelado em 12 vezes, assim, uma condição que eu não sei se a gente vai conseguir repetir. Muito possivelmente não. Mas porque é muito importante a gente entender como é o seu clima interno. Por que você funciona desse jeito? O que está por trás dessa aparente insegurança, intranquilidade, dessa ansiedade, enfim, desse desconforto em estar na sua própria pele, em se colocar nas situações. Existe mais aí do que aparenta. Então a gente não pode olhar para isso de uma forma superficial. Dá uma clicada no link da bio. Se tiverem perguntas, dúvidas, podem mandar também no direct. Eu vou responder as da caixinha. Obrigada a todos que participaram hoje. Boa noite.